Essa pergunta é especificamente sobre focar na religião cristã. Mas a resposta, eu suponho, não sei qual a resposta, mas provavelmente também se referirá a outras religiões. Religiões em geral. A religião é necessária. Depende de quem você é no nível do formulário. Para algumas pessoas pode ser necessário ou útil por dois motivos. Pode fornecer por razões mais superficiais, pode dar à sua vida uma certa quantidade de estrutura, o que para algumas pessoas pode ser útil. A prática regular lhe dá uma sensação de conforto. Algumas pessoas têm muito pouca estrutura em suas vidas e outras já têm muito. Se você tem muito pouca estrutura em sua vida, a religião pode fornecer isso. Mais importante, em outro nível, a religião pode obscurecer a dimensão espiritual dentro de você. E frequentemente o faz. Ou se usada corretamente, se abordada corretamente, se compreendida em um nível mais profundo, pode ajudá-lo a acessar e manter-se conectado com ela no nível mais profundo, ou a dimensão transcendente da consciência. Se você precisa ou não, só você pode saber. Se você acha isso útil ou um obstáculo, pode ser qualquer um, depende de você como pessoa, do seu passado, da função que teve no seu passado e assim por diante. É um obstáculo se a religião se torna uma ideologia. Então ela opera apenas no nível da mente. E é muito semelhante a qualquer outro tipo de ideologia em que você acredite, seja o comunismo como ideologia, ou qualquer outra teoria política, ou qualquer coisa que explique o universo. Pode ser um sistema metafísico, no qual você acredita completamente, um sistema filosófico. Portanto, uma ideologia é algo que toma posse de sua mente e exerce uma função controladora. E pode influenciar quase todo o funcionamento mental, se tornar algo de poder avassalador em sua mente. É um pequeno pensamento que se transforma em uma coisa enorme em sua mente. E os tentáculos alcançam todos os aspectos de sua mente. Existem religiosos assim. Normalmente você pode reconhecer que é uma ideologia, pelo fato de não serem seres humanos pacíficos e pelo fato de terem inimigos. Seja dentro de sua própria religião ou de outra religião. Qualquer um que não concorde com sua ideologia torna-se um inimigo. Da mesma forma, pessoas que eram e que muitos acreditavam profundamente no comunismo, o que foi uma ideia maravilhosa para começar, é claro. A estrada para o inferno é pavimentada com boas intenções. Foi uma bela ideia de igualdade. Todos iguais, isso é maravilhoso. Sem posses pessoais, também é maravilhoso. E o único erro foi que foi imposto de fora por outras pessoas, que não foram além do estado egóico de consciência. Elas apenas pensaram e disseram, olha só, essa é uma boa ideia, hein? E então foi imposto a outras pessoas, que também não estavam naquele estado de consciência. Mas o mais importante, aqueles que impuseram a ideia aos outros,
forçaram a vivê-la. A ideia foi contaminada pelo ego. Então, quando essas pessoas chegaram ao poder, seus egos se inflaram em um grau enorme, quase ao absurdo, e sem perceber, eles reencenaram os mesmos males, em alguns casos piores, contra os quais lutavam. Como na Rússia, eles viram as injustiças associadas a um regime czar e assim por diante, e eles realmente viram isso. Eles realmente queriam remover isso. E isso parecia uma coisa boa. Mas eles haviam negligenciado seu próprio estado de consciência. E o grande silêncio é pelo poder do povo. Você pode ter aquela pessoa muito mansa, que parece, que pessoa adorável, né? Ele é bem agradável. Ele parece não ter ego, ou muito pouco. Dê poder a essa pessoa. Então um ego latente que estava lá, digamos, que uma pessoa muito pobre, que não tem poder algum, dê poder a essa pobre pessoa, então o ego latente não estará mais latente. Ele de repente ganhará vida. E isso acontece, se repete, tem se repetido muitas e muitas vezes em países onde frequentemente o governo é derrubado. E então os governantes anteriores são acusados de corrupção e os novos que derrubaram os anteriores acreditam verdadeiramente que agora vai chegar uma sociedade mais justa. Porque, de novo, eles não se conhecem, não se observaram, e no momento em que alcançam o poder, são seduzidos por isso. O seu ego, de repente, cresce, se infla, e eles reencenam a mesma coisa novamente. Então a ideologia, a religião pode se transformar, e muitas vezes se transforma. Você pode reconhecê-lo, como eu disse, pelo fato de que essas pessoas não são pacíficas, elas condenarão outras pessoas ou outros grupos de pessoas como maus. Eles podem verbalmente, até fisicamente, atacar os outros. E se não for tão extremo, pode ser que eles simplesmente sejam extremamente intolerantes com qualquer pessoa que não compartilhe do seu sistema de crenças ou da sua ideologia. E isso é um sinal claro que esse tipo de religião é um obstáculo para a dimensão espiritual. Para saber quem você é, para ser um ser humano pacífico, está a serviço do ego. É uma criação egóica. O ego pode pegar escrituras que são belas e apontam para a verdade e pode corrompê-las. Lê-las e interpretá-las completamente mal. E então elas são usadas a serviço do ego. Então é assim que a religião pode se tornar um grande obstáculo. Mas a religião também pode se tornar uma abertura para a dimensão espiritual. Então, uma prática religiosa, ou uma leitura religiosa, a leitura de um texto sagrado, um antigo texto espiritual, pode ser uma coisa maravilhosa. O questionador menciona Jesus. Seguindo os passos de Jesus, ou só a presença é importante? Bom, quando você usa isso em um sentido mais profundo, seguir os passos de Jesus significa tornar-se presente. Como? Em primeiro lugar, Jesus ensinou a presença, em várias de suas declarações. Começando pela flor, que dizia que você realmente deveria olhar para uma flor e ver como ela vive no momento presente,
sem preocupação e ansiedade. Ele ensinou aos ouvintes do ego: negue-se a si mesmo, o que significa reconhecer a irrealidade de si mesmo. Ele falou do eu sou como fundamento, o que é mal interpretado. Vamos apenas por um momento no cristianismo. Temos uma pessoa histórica, provavelmente Jesus, e temos Cristo. Ora, Cristo não era seu nome real. Era um título dado posteriormente. E isso já foi mencionado nas partes mais esclarecidas do Novo Testamento, que Cristo é uma dimensão da consciência. E creio que é São Paulo quem diz: devo diminuir em Cristo e em mim devo crescer. Essa é uma interpretação mística e profunda de Jesus, que foi uma pessoa histórica, que percebeu seu parentesco com a dimensão transcendente, o divino, ou como queiram chamar. Ele percebeu sua conexão, seu parentesco, sua unidade com isso. E quando ele percebeu isso, ele se tornou a dimensão transcendente, e ela emergiu nele, como em você, emergiu nele. E então a pessoa histórica, Jesus, se tornou o Cristo. Portanto, temos um cristianismo místico. O termo consciência crística, que é a consciência transcendente, que surge onde antes havia apenas a pessoa, que surge calmamente. E também temos, em certas tradições budistas, o termo natureza de Buda, que diz que todo ser humano e tudo que está vivo tem no centro de seu ser a natureza de Buda, ou o Buda, como a realidade de quem você é. Esse é o ensinamento de algumas tradições budistas, e é um belo ensinamento, de que sua verdadeira natureza é a natureza de Buda. E você só precisa perceber sua verdadeira natureza como a natureza de Buda. Não é disso que estamos falando? É apenas um nome diferente anexado a ele. No cristianismo místico, é a consciência crística. E assim, Jesus foi o precursor que mostrou o caminho para a consciência crística. E se estamos focando na figura histórica de Jesus e percebendo que ele encarna tanto a pessoa quanto o Cristo, pode se tornar um veículo para você, se isso for adequado para você. E se você ainda se sentir atraído pelo cristianismo ou qualquer outra religião, esse é o caminho para você aprofundar isso. Em vez de pensar que precisa mudar para outra coisa. Mas se isso não funcionar bem para você, tudo bem. Então vá embora e encontre a consciência crística em outro lugar. E algumas pessoas não precisam mais de nenhuma estrutura religiosa. Essa é a primeira vez, talvez, na evolução da humanidade, que a espiritualidade que existe fora das religiões formalizadas, e isso é uma coisa incrível. Portanto, muitos de vocês podem não precisar mais da religião formalizada, e outros podem precisar dela, e isso é uma coisa linda. Você pode aprofundar a maneira como vive, pratica e compreende sua religião, de modo que ela se torne uma abertura para a dimensão transcendente dentro de você. Se você é cristão e quer se aprofundar, algumas leituras eu super recomendo. Houve certos professores que expressaram a verdade do cristianismo de um nível mais profundo do que o cristianismo convencional da igreja. A maioria no passado, Meister Eckhart, que viveu no início da Idade Média, seus escritos são profundamente soberbos e fantásticos para eles.
E ele usa o cristianismo para levá-lo muito, muito fundo no âmago de tudo. O núcleo de todas as coisas dentro de você. Então, pode-se dizer que você desaparece como pessoa, mas você está lá muito poderosamente como uma presença. Você desaparece como pessoa temporariamente, mas de uma forma muito poderosa que existe uma presença que você não pode definir. Então você acessa essa dimensão, que é uma maneira de colocar seu poder puro, inteligência pura. Tudo que foi criado surge disso. E conforme você convida isso para a sua vida, ele pode e vai transformar. Até a maneira como você vive como pessoa. E isso acontece sem que você pense que precisa se transformar. Uma transformação acontece até na pessoa, ou a pessoa, obviamente, sempre terá certas limitações. Você é bom nisso, mas não é bom naquilo, e assim por diante. A pessoa, obviamente, não pode ser perfeita. Sempre tem certas características que definem uma pessoa. Tem forma. Isso já foi e é entendido. Mas essa dimensão, conforme você acessa, que flui para a entidade condicionada que chamamos de pessoa, e pode até usar e se expressar através disso. Em outras palavras, a inspiração pode acontecer e acontecerá mais facilmente. A intuição acontece mais facilmente. Uma habilidade criativa se desenvolve mais facilmente. Obviamente que você precisa ter algum domínio, alguma experiência em alguns campos. Então pode a energia criativa do incondicionado, do reino do ser, ou a consciência, pode fluir para o que você faz e transformá-lo e capacitá-lo. É claro que você precisa, já no caso de atividade, você precisa já ter desenvolvido algo para o qual possa fluir. No meu caso, não pode fluir para se tornar um fantástico nadador ou jogador de tênis. Não vai acontecer. Não vai me capacitar nesse nível e é tarde demais para isso. Nem vai surgir em mim. Como é a realização criativa encontrando a teoria do campo unificado da física de Einstein. Procurei sem sucesso pela teoria do campo unificado. Não vai passar por essa mente, porque a mente não desenvolveu aquela via particular através da qual o espírito ou a consciência poderia se expressar criativamente. Mas está se expressando criativamente através dessas palavras. Então, não através da física nuclear ou esportes. Pode, de fato, no caso dessa pessoa em particular, ou seja lá o que for, onde as pessoas desenvolvem algo grande, novo, como o Elon Musk, por exemplo, ótimo. Isso é maravilhoso. Algumas grandes novidades sobre carros elétricos, ou o que quer que eu não seja capaz de fazer. Não é assim que a energia criativa pode se expressar através de mim. Eu não vou ser um ótimo dançarino. É tarde demais para isso também. Mas você pode ou não se expressar de qualquer uma dessas maneiras também. É possível que, conforme você acessa essa dimensão, o poder do agora dentro de você pode até mesmo se expressar de algum esforço criativo. Poderia ser outra coisa,
Poderia ser a maneira como você se relaciona com outros humanos. As mudanças afetam todos com quem você entra em contato. Talvez você continue com uma atividade comum e ainda assim uma nova energia surge. Digamos que você tenha o trabalho mais simples possível. Digamos que você esteja em uma ponte onde você tem que pagar um pedágio. Isso me veio à mente apenas agora porque há algum tempo atrás eu estava em uma ponte com pedágio, onde você dirige e lá você tem que pagar para usar a estrada. Está um frio intenso, então você tem que parar e tem uma pessoa em uma pequena cabine. E ele ou ela diz: $1, por favor, ou o que quer que seja. Então você dá. Eu tinha $1 e paguei. Eu não me recordo onde era. E todos se sentiram melhor depois de pagar o $1, porque a pessoa da cabine estava tão presente e havia uma energia fluindo através dela. Eu imagino que cada pessoa que passou por isso deve ter se sentido melhor por causa daquela interação. Houve um fluxo de bondade amorosa. Uma matéria, bondade amorosa, que vem da bem-aventurança. E é outra maneira pela qual a presença, então, se manifesta nessa dimensão. Eu já mencionei coisas criativas. O esforço criativo pode capacitar muitas coisas que você faz, ou pode apenas se manifestar como o que poderíamos chamar de bondade amorosa, que flui através de você quando você faz seus negócios normais. Talvez você não tenha desenvolvido nenhum caminho específico, através do qual a presença possa se expressar criativamente, seja o que for, esportes, dança, ciência, instrumento musical, todas as várias coisas. Talvez você não tenha desenvolvido. Talvez você ainda possa desenvolver ou não, mas isso não importa. De alguma forma a presença irá usar você como um canal, e então algo fluirá através de você para essa dimensão. E pode ser apenas a sua própria presença. E ela pode ser uma poderosa ferramenta de transformação nessa dimensão, para que essa bondade amorosa flua através de você para esse mundo, que afeta todos com quem você entra em contato. Então, quem sabe como isso vai transformar o seu trabalho, a maneira como você vive a vida, mas vai transformá-lo quando você une o humano e o ser, em vez de ser apenas um humano. Não basta ser um humano. Isso é um destino terrível se você apenas se conhece como humano. Você tem, em outras palavras, autotranscendência. Você está preso nesse pequeno eu limitado, e mesmo os grandes egos, que as pessoas parecem ter conquistado muito nesse mundo, apenas por ter um ego enorme, que é possível, mas as conquistas realmente não são conquistas porque tornam inúmeras pessoas infelizes. Não há sentido em construir uma grande empresa e enquanto você está fazendo isso, você está apenas infeliz. Você também torna todos os outros infelizes e isso não transforma esse mundo. Será que o sofrimento é realmente necessário? Sim e não. Se você não tivesse sofrido o que sofreu,
não teria profundidade como ser humano, não teria humildade nem compaixão. Não estaria ouvindo esse texto agora. O sofrimento rompe a casca do ego, do eu autocentrado e promove uma abertura até atingir um ponto em que cumpriu sua função. O sofrimento é necessário até que você se dê conta de que ele é desnecessário. A infelicidade precisa de um eu construído pela mente. Um eu com uma história e uma identidade. Precisa do tempo, passado e futuro. Quando você elimina o tempo da sua infelicidade, o que é que sobra? A situação daquele momento. Pode ser uma sensação de peso, agitação, aperto no peito, raiva ou até enjoo. Isso não é infelicidade, nem um problema pessoal. Não há nada de pessoal no sofrimento humano. Trata-se apenas de uma forte pressão ou uma grande energia que você sente em alguma parte do corpo. Se você concentra sua atenção nessa energia, a sensação não se transforma em pensamento e assim não reativa o eu infeliz. Veja o que acontece quando você simplesmente permite que um sentimento exista. A entrega consiste em entregar-se a esse momento, e não a uma história através da qual você interpreta esse momento e depois tenta se conformar com ela. Por exemplo, você pode sofrer um acidente e ficar paralítico. A situação real é esta. Será que sua mente vai inventar uma história que diz: minha vida ficou assim, acabei numa cadeira de rodas, a vida foi dura e injusta comigo, eu não mereço? Ou será que você é capaz de aceitar esse momento, tal como é, e não confundi-lo com uma história que sua mente inventou a partir da situação real? A aceitação e a entrega existem quando você não se pergunta mais por que isso foi acontecer comigo. Todas as coisas são ligadas. Os budistas sempre souberam o que os cientistas agora confirmam. Nada do que ocorre é isolado do resto. Apenas parece ser. Quanto mais julgamos e rotulamos, mais isolamos as coisas. É o nosso pensamento que fragmenta o todo da vida. Mas a totalidade da vida denuncia esse fato. A vida é constituída pela rede de conexões que é o cosmos. Na maioria dos casos, não conseguimos entender como um fato, aparentemente insignificante, pode exercer algum papel na totalidade do cosmos. Mas reconhecer que qualquer fato, por mais irrelevante que possa parecer, desempenha um papel dentro da vastidão do todo, é começar a aceitar as coisas tais como são. Você atinge a verdadeira liberdade e o fim do sofrimento quando vive como se o que sente ou o que experimenta, neste momento, fosse uma escolha completamente sua. Essa harmonização interna com o agora é o fim do sofrimento. Se você estabelece objetivos autocentrados na sua busca de libertação e de autovalorização, mesmo que os atinja, eles não irão satisfazê-lo. Estabeleça objetivos, sabendo, porém, que o mais importante não é atingi-los. Quando alguma coisa inesperada acontece, fica demonstrado que o momento presente, o agora, não é apenas um meio para atingir um fim. Cada momento do processo é importante em si. Busque seu objetivo, valorizando cada passo da caminhada. Só assim, você não se deixará dominar pela consciência autocentrada. Com que facilidade as pessoas ficam aprisionadas nas armadilhas de seus pensamentos? Como a mente humana tem um imenso desejo de saber, de compreender e de controlar, ela confunde opiniões e pontos de vista com a verdade. A mente afirma:
As coisas são exatamente assim. Você precisa ir além dos seus pensamentos para perceber que, ao interpretar a sua vida, ou a vida e o comportamento dos outros, ao julgar qualquer situação, você está expressando apenas um ponto de vista entre muitos possíveis. Suas opiniões e pontos de vista não passam de um punhado de pensamentos. Mas a realidade é outra coisa. Ela é um todo unificado em que todas as coisas se interligam e nada existe em si e por si. Pensar fragmenta a realidade, cortando-a em pequenos pedaços, em pequenos conceitos. A mente pensante é uma ferramenta útil e poderosa, mas se torna muito limitadora quando invade completamente a sua vida, impedindo você de perceber que a mente é apenas um pequeno aspecto da consciência que você é. Quantas pessoas são necessárias para transformar a sua vida em uma prática espiritual? Não se incomode caso o parceiro não queira cooperar. É através de você que a sanidade, ou seja, a consciência, consegue chegar a este mundo. Você não tem de esperar o mundo se curar ou alguém se tornar consciente antes de poder alcançar a iluminação. Pode ter de esperar para sempre. Não acuse o outro de não ter consciência. No momento em que a discussão começar, é sinal de que você passou a se identificar com uma posição mental e a defender não só aquela posição, mas também o seu sentido do eu interior. O ego está no comando. Você acabou de ficar inconsciente. Às vezes isso pode servir para apontar certos aspectos do comportamento do parceiro. Se você estiver muito alerta, muito presente, pode agir sem o envolvimento do ego, sem culpar, acusar ou fazer o outro se sentir errado. Se o outro se comportar de modo inconsciente, abandone qualquer julgamento. O julgamento tanto serve para as pessoas confundirem o comportamento inconsciente com quem elas são de verdade, quanto para projetar a própria inconsciência sobre a outra pessoa e se enganar por causa disso sobre quem elas são. Abandonar qualquer julgamento não significa não reconhecer a disfunção e a inconsciência quando se deparar com ela. Significa ser o saber e não ser a reação e o juiz. Você não vai nem querer reagir ou poderá reagir e ainda assim ser o saber. O espaço no qual a reação é observada e onde ela se permite existir. Em vez de brigar com o escuro, você traz a luz. Em vez de reagir a uma desilusão, você vê a desilusão, mas ao mesmo tempo enxerga através dela. Ser o saber cria um espaço nítido de presença amorosa que permite a todas as coisas e pessoas serem como são. Não existe maior catalisador para que a transformação aconteça. Se você adotar essa prática, o outro não conseguirá ficar com você e permanecer inconsciente. Se os dois concordarem em fazer do relacionamento uma prática espiritual do casal, tanto melhor. Podem contar ao outro os pensamentos e sentimentos tão logo apareçam, ou assim que uma reação desponte, de forma que não haja tempo para surgir um espaço em que uma emoção não dita ou desconhecida, ou uma queixa, possam se agravar e se desenvolver. Aprenda a expressar os seus sentimentos sem culpar ninguém. Aprenda a ouvir o parceiro de um modo aberto, sem reservas. Dê ao parceiro espaço para ele se expressar. Esteja presente. Acusar, defender e atacar, todos esses padrões destinados a fortalecer ou proteger o ego ou a atender às necessidades dele, irão se tornar supérfluos. Dar espaço aos outros e a si mesmo é fundamental. O amor não consegue florescer sem isso. Quando você tiver removido os dois fatores que destroem os relacionamentos e o seu parceiro tiver feito o mesmo,
vocês vão sentir a alegria do desabrochado relacionamento. Em vez de refletir o sofrimento e a inconsciência, em vez de satisfazer as necessidades mútuas viciadas do ego, vocês vão refletir para o outro o amor que sentem lá no fundo, que surge com a realização da unidade de cada ser com tudo o que existe. Esse é o amor que não tem opositores. Se o seu parceiro continua identificado com a mente e com o sofrimento, mas você já se libertou deles, vai ser um grande desafio. Não para você, mas sim para ele. Não é fácil conviver com uma pessoa iluminada, ou melhor, é tão fácil que o ego acha extremamente ameaçador. Lembre-se de que o ego precisa de problemas, disputas e inimigos para fortalecer o sentido de separação de onde tira sua identidade. A mente do parceiro não iluminado ficará profundamente frustrada porque não encontrará resistência às suas posições rígidas, o que significa que ela vai se tornar insegura e enfraquecida, além do perigo de essas posições desabarem todas juntas, resultando na perda do eu interior. O sofrimento do corpo pedirá uma resposta, mas não irá obtê-la. Sua necessidade de discussões, dramas e disputas não será atendida. Mas atenção, algumas pessoas que são fechadas, retraídas, insensíveis ou distanciadas dos sentimentos podem imaginar que são iluminadas e tentam convencer os outros disso. Elas podem sustentar que não existe nada errado com elas e que o erro está no parceiro. Os homens têm mais tendência a agir assim do que as mulheres. Talvez vejam suas mulheres como irracionais ou emocionais. Mas se você consegue sentir suas emoções, não está muito distante do radiante eu interior, que está logo ali sob elas. Se você age mais com a cabeça, a distância é muito maior e você vai precisar colocar emoção no corpo antes de poder alcançar o corpo interior. Se não houver uma emanação de amor e de alegria, uma presença completa e uma abertura na direção de todos os seres, então não é iluminação. Eckhart, a pergunta que eu tenho é que ao longo desse processo, ao longo dos últimos anos, quase todos os meus relacionamentos se foram, incluindo meu casamento de 25 anos. É como estar por um fio no momento. E não sei dizer se é julgamento ou discernimento, porque parece que não posso mais me envolver em algum comportamento. E assim estou com uma multidão de pessoas com as quais não me identifico mais. Então o que aconteceu é que meus amigos se tornaram amigos do meu parceiro, onde eu não me envolvo mais. E por isso tem causado muita distância. E no início, meu crescimento pessoal, em algum lugar ao longo da linha, eu ouvi a frase: só alguém com baixa autoestima permanece em um relacionamento que não atende às suas necessidades. Mas agora chegou ao ponto em que parece que qualquer necessidade, que eu acho que essa identidade egóica vai causar sofrimento se eu tentar, mesmo algo simples, como o que você está dizendo é ofensivo, está doendo. Você pode, por favor, reformular isso? Mesmo algo assim, parece que vai ser mal interpretado. Vai parecer um ataque e talvez seja baseado em julgamento, que esteja um pouco abaixo da minha consciência. Eu suspeito que isso provavelmente seja verdade. Como sempre, você fala sobre superioridade espiritual, e isso traz algum tipo de... Bom, é como... é melhor você prestar atenção aí. Portanto, não sei quando digo isso ao longo de nossa vida, tentar fazer meu parceiro, fazer algum tipo de trabalho de crescimento espiritual, e teve o efeito exatamente oposto. De qualquer forma, é onde eu estou.
Ele realmente estava vindo, eu finalmente consegui que ela viesse e isso não aconteceu. Explodiu antes e... Bom, enfim. No ano passado tivemos uma grande colheita, eu fiz um de seus processos de manifestação, uma casa grande acabou de aparecer e agora estamos em 2 casas diferentes. Estou sozinho em uma casa grande, eu não quero a casa. Eu comprei a casa para ela, basicamente, de qualquer maneira. Bom, essa é uma história interessante. Bom, então, antes de falar, você já fez uma pergunta ou ainda não? Bem, acho que a pergunta é... Número 1. Como sei quando é a hora? Se dependesse de mim, jamais jogaria a toalha. Para mim, o que está por vir deve acontecer. É uma oportunidade para nós nos curarmos, então vou firmar meus pés. Mas a outra pessoa não parece ser essa a agenda dela. Então, quando você diz que é hora de deixar ir, eu acho que é a questão. E outros relacionamentos já chegaram ao fim? Sem final formal, apenas crescendo. Como não empate ou falta de conexão, falta de terra para conectar, eu acho. E ao mesmo tempo me sinto mais conectado a tudo. Então é como se as formas estivessem desaparecendo, mas a conexão, a energia, é como se eu apenas visse ondas de energia. Certo, certo. Obrigado. Vamos à sua resposta. Frequentemente, essa pergunta é feita de uma forma ou de outra, quando é hora de deixar um relacionamento. Ou é possível continuar em um relacionamento. Mesmo que haja uma lacuna enorme no nível de conscientização. Por exemplo, nos 2 parceiros. Se houver uma lacuna enorme, geralmente a melhor resposta não vem do processo de tomada de decisão da mente. Tentando descobrir qual é a melhor coisa a se fazer. A melhor resposta vem como uma percepção repentina de que essa é a coisa certa a fazer. Ou você sai, ou você fica. Se você mora em 2 casas separadas, é claro, fica um pouco mais fácil manter um relacionamento. Porque você tem muito espaço para si mesmo. E ela, ou ele, também tem muito espaço. Então, muitas vezes acontece em uma pessoa, digamos que 2 pessoas se conheçam, se tornem casadas ou não casadas, mas comecem a viver juntas. Em algum momento, um deles começa a crescer espiritualmente. Por alguma razão, há um crescimento espiritual acontecendo, o surgimento da consciência, alguma transcendência do ego. E a outra pessoa, digamos, está ficando para trás. Então a comunicação fica um pouco mais difícil. Também no que diz respeito ao corpo de dor, porque o corpo de dor em casais, por exemplo, o corpo de dor precisa do corpo de dor da outra pessoa, para que o relacionamento disfuncional funcione. Se o outro já foi além do corpo de dor, não sei se você ainda está engajado em emocional, bom, então pode ser que a outra pessoa possa fornecer o campo de treinamento para você. Não ser reativo.
Em outras palavras, o parceiro não iluminado, por assim dizer, torna-se seu professor. Isso às vezes é o caso. E, surpreendentemente, muitas vezes diz ou faz exatamente o que você precisa para se tornar mais consciente de si mesmo. Então fica uma reflexão, e isso pode ser muito útil. Em última análise, em algum momento, a outra pessoa pode experimentar também o início de um despertar, mas não necessariamente. Mas enquanto isso, um parceiro relativamente inconsciente pode lhe ensinar muito sobre si mesmo quando você observa a reatividade dentro de si. Então, a menos que algo mais venha a você que esteja além de qualquer dúvida, e muito raramente faço recomendações no que diz respeito à vida pessoal das pessoas, mas vou fazer uma agora. Eu continuaria por um tempo e permitiria que a pessoa refletisse de volta para você as coisas das quais você ainda precisa se tornar consciente ao provocá-lo. E muitas vezes esse é o caso, e você tem algum espaço. Se não aguenta mais, vai para sua casa. Iluminado ou não, no nível da sua identidade com a forma, você não está completo. Você é a metade do todo. E isso é percebido como a atração homem-mulher, o movimento em direção à polaridade oposta de energia. Não importa qual seja o seu nível de consciência. Mas nesse estado de conexão interior, você percebe essa atração em algum lugar, sobre a superfície ou na periferia da sua vida. O universo inteiro parece as ondas e marolas sobre a superfície de um oceano imenso e profundo. Você é esse oceano e, naturalmente, também é a marola. Mas uma marola que percebeu a sua verdadeira identidade como oceano e sabe que, em comparação a essa vastidão e profundidade, o mundo das ondas e marolas não é assim tão importante. Isso não significa que você não se relaciona profundamente com outras pessoas ou com o seu parceiro. Na verdade, você só consegue se relacionar se tiver consciência do ser. Partindo do ser, você é capaz de enxergar além do véu da forma. No ser, homem e mulher são uma unidade. A sua forma pode continuar a ter algumas necessidades, mas o ser não tem nenhuma. Já está completo e inteiro. Se essas necessidades forem preenchidas, será ótimo, mas não faz diferença para o seu estado interior mais profundo. Portanto, caso a necessidade de uma polaridade masculina ou feminina não seja preenchida, é perfeitamente possível para uma pessoa iluminada perceber que falta alguma coisa no nível externo e, ao mesmo tempo, sentir-se totalmente completa e satisfeita no nível interno. De uma maneira geral, é mais fácil para uma mulher sentir estar em seu corpo, e, portanto, ela é naturalmente mais próxima do ser e potencialmente mais próxima da iluminação do que o homem. Essa é a razão pela qual muitas culturas antigas instintivamente escolhiam figuras ou analogias femininas para representar ou descrever a realidade transcendental e sem forma. Eram vistas como o ventre que dá a luz a todas as coisas, as sustenta e as alimenta durante a vida como forma. No Tao Te Ching, um dos livros mais antigos e profundos escritos em todos os tempos, o Tao, que pode ser traduzido como ser, é descrito como infinito, eternamente presente, a mãe do universo. Naturalmente, as mulheres estão mais próximas dele do que os homens, porque elas corporificam o não manifesto. Além disso, todas as criaturas e todas as coisas, no final, voltam à fonte. Todas as coisas se desfazem no Tao, só ele permanece. Como a fonte é vista como feminina, ela é representada na psicologia e na mitologia
como os lados claro e escuro do arquétipo feminino. A deusa ou mãe divina tem dois aspectos: dá e tira a vida. Quando a mente tomou o poder e os seres humanos perderam contato com a realidade da essência divina, eles começaram a pensar sobre Deus como uma figura masculina. A sociedade passou a ser dominada pelos homens e as mulheres foram subordinadas a eles. Não estou sugerindo um retorno às primeiras representações femininas da divindade. Muitas pessoas empregam atualmente a palavra deusa em vez de Deus. Estão dando uma nova roupagem ao equilíbrio entre homem e mulher, perdido há muito tempo, e isso é bom. Porém, ainda é uma representação e um conceito, talvez com alguma utilidade temporária, assim como um mapa ou um sinal é útil por um tempo, embora funcione mais como um impedimento do que como uma ajuda. Quando alguém está pronto para perceber a realidade existente, além de todos os conceitos e imagens. O que permanece mesmo verdade, entretanto, é que a frequência de energia da mente parece ser essencialmente masculina. A mente resiste, briga pelo controle, usa, manipula, agride, tenta se apoderar e possuir e etc. Essa é a razão pela qual o Deus tradicional é uma figura patriarcal com autoridade controladora. Um homem sempre furioso que devemos temer, como sugere o Velho Testamento. Esse Deus é uma projeção da mente humana. Para irmos além da mente e nos religarmos à profunda realidade do ser, são necessárias qualidades muito diferentes: entrega, não julgamento, uma abertura que permita a vida existir em vez de resistir à capacidade de sustentar todas as coisas no amoroso abraço do saber. Todas essas qualidades têm muito mais a ver com um princípio feminino, onde a energia da mente é pesada e rígida, a energia do ser é leve e macia, mas ainda assim é muito mais poderosa do que a mente. A mente governa a nossa civilização, enquanto o ser é o encarregado de todas as formas de vida em nosso planeta e além dele. O ser é a própria inteligência, cuja manifestação visível é o universo físico. Embora as mulheres estejam potencialmente mais próximas dele, os homens também conseguem ter acesso a ele dentro de si mesmos. Neste momento, a imensa maioria dos homens e das mulheres ainda está sob o domínio da mente. É ela que impede a iluminação e o florescimento do amor. Como regra geral, o maior obstáculo para os homens tende a ser a mente pensante, enquanto o maior obstáculo para as mulheres é o sofrimento. Embora em casos isolados o oposto possa ser verdade, em outros os dois fatores possam ter o mesmo peso. Há algum processo de pensamento relacionado ao medo? Ou seja, quais são os pensamentos que sua mente está produzindo enquanto você sente o medo? O medo e a ansiedade são formas comuns de medo que muitas pessoas têm em segundo plano, mesmo que não estejam conscientes disso. Se você estiver completamente identificado com a mente egóica, você experimentará medo, mesmo que de forma sutil. Esse medo pode se manifestar de diferentes maneiras, como raiva, que muitas vezes esconde um estado de medo subjacente. Portanto, quando você perceber que há medo, é importante direcionar sua atenção para ele e reconhecê-lo. Uma questão importante que surge é se há algum processo de pensamento conectado ao medo. Em outras palavras, quais são os pensamentos que sua mente está produzindo enquanto você sente o medo? É possível que certos pensamentos que você pensa com frequência ou habitualmente estejam causando medo.
Você pode estar se projetando no futuro, tentando excessivamente controlar algo sobre o qual você não tem controle. Ou pode estar criando cenários imaginários de perda que você ainda não sofreu. Essa atividade excessiva de pensamento geralmente cria cenários negativos que não estão acontecendo no momento presente e podem nunca acontecer. E mesmo que acontecessem, a situação real provavelmente seria mais fácil de enfrentar do que a situação imaginária em sua mente. Na realidade, não há ação que você possa tomar para remediar uma situação imaginária, exceto parar de pensar nela. Por outro lado, se uma situação real surgir, você pode enfrentá-la e tomar as ações necessárias para lidar com ela. É importante perceber que uma situação imaginária só existe em sua mente e você está totalmente à mercê dela. Portanto, é crucial examinar se sua mente está criando medo ao pensar em pensamentos assustadores ou se projetando no futuro. E se esse for o caso, então você pode perceber que está criando isso porque seu corpo não consegue distinguir entre um evento real que está acontecendo externamente e o que sua mente está produzindo. Quando você está pensando que sua situação de vida é crítica, se esses são basicamente os pensamentos que estão lhe dizendo, seu corpo acredita que essa é a verdade real e que você está sendo ameaçado nesse exato momento. O corpo não sabe a diferença. O tigre não está na sala. A presença ameaçadora é criada pelos seus pensamentos. Da mesma forma, se houver uma ameaça real na sala, todos os seus pensamentos podem criar a mesma resposta no corpo, como palpitações e falta de ar, porque você está pensando em medo. Eu já passei por isso por anos. É um estado horrível. É insano. É uma doença, mas nada está acontecendo. Absolutamente nada. Há uma sala silenciosa e nada está ocorrendo. Tudo está acontecendo na mente. Portanto, se esse for o caso, você precisa lidar com os pensamentos, pois eles estão causando medo. E a maneira como você lida com os pensamentos é percebendo a futilidade e a natureza destrutiva deles e escolhendo sair. E o que você faz para sair? Primeiro, você não acredita na sua mente quando ela diz que você não pode sair, que você tem que continuar pensando. Não, você sai. Respire conscientemente ou coloque sua atenção no campo de energia interior do corpo. Faça uma escolha consciente de remover a atenção dos pensamentos. Você precisa estar realmente alerta para fazer isso, se estiver imerso nesse fluxo mental. Pode até ser que seja tão poderoso que você simplesmente não consiga sair, que ele tenha uma atração gravitacional que o puxa, mas pelo menos você sabe que é isso que está acontecendo. Então você está em um estado onde você não pode se ajudar ainda, mas pelo menos ao começo de uma desidentificação, quando você sabe que é isso que está ocorrendo. Sua saúde, seus relacionamentos, seu trabalho ou falta dele, suas finanças, sua situação de vida geralmente compõe sua vida. Mas eu chamo isso de situação de vida em oposição à vida, que está acontecendo apenas agora. Sua situação de vida existe na mente e você tem que mantê-la viva lá. É importante, é claro, que você lide com as situações conforme
elas surgem em sua vida. Mas elas só surgem no momento presente. E quando você pensa sobre sua situação de vida, você só pode pensar nisso no momento presente. É importante ter esses dois aspectos, sua vida e sua situação de vida. E não permitir que sua situação de vida obscureça completamente sua vida, sua presença, sua sensação de vitalidade, o seu espaço. E isso é útil para chamar a atenção, aprender a chamar a atenção para seus sentidos. A expressão que poderíamos usar é: venha aos seus sentidos. Esses 5 sentidos. Para que você fique mais consciente do que te rodeia, habite o corpo. É outro que te traz, te conecta com a vida, te tira da mente conceitual. Esteja aqui, agora, venha para os seus sentidos, habite o seu corpo e esteja aqui e agora. Eles são todos um. Então você não carrega continuamente como um fardo pesado sua situação de vida. É claro que você lida com quaisquer desafios que surgem. Você lida com eles conforme eles surgem no momento presente. Ocasionalmente você pode ter que fazer algum planejamento ou alguma estratégia, mas também acontece no momento presente. Pelo resto do tempo, não permita que sua situação de vida obscureça completamente, sufoque o seu senso de vitalidade, sua presença no momento. Porque então você anda por aí com o fardo de uma personalidade muito pesada. E você não vê mais o que está ao seu redor. Você não pode se relacionar verdadeiramente com outros humanos porque você tem o peso de sua situação de vida problemática e cuja situação de vida não é problemática. É da natureza das situações de vida serem problemáticas. É claro que você organiza a sua vida da melhor forma possível, sua situação de vida da melhor maneira possível. Sim, você pode adquirir novas habilidades, então você pode conseguir um emprego melhor ou melhorar a sua situação de vida de qualquer maneira. Tente melhorar a sua situação de vida. Encontre um lugar melhor para morar. Por que não? Está tudo bem. Mas a expectativa de que em algum momento a vida deve deixá-lo sozinho, que a vida deve ser livre de desafios, é uma expectativa irreal. Aceite que as situações de vida são problemáticas e, ao mesmo tempo, não permita que elas dominem completamente sua experiência. Aprenda a equilibrar sua atenção entre a vida e a situação de vida para que você possa viver plenamente e se relacionar com o mundo ao seu redor. E não mais desafiá-lo e acreditar que há algo errado quando a vida te apresenta problemas. Isso é uma ilusão. É uma suposição inconsciente de que algo está errado quando você se depara com um novo desafio, acompanhado por um ressentimento e reação negativa inconsciente. Essa suposição subjacente de que essas coisas não deveriam estar acontecendo está presente. Se você ficou até aqui, se você parou o seu dia para escutar, isso já te diferencia da maioria. Curta, comente de onde você está ouvindo e dá uma olhadinha nos links da descrição. Com certeza você vai encontrar aí mais conteúdo que continua essa conversa com você. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!